até o livro da revelação. As suas promessas eternas e ricas, os homens não mudam e nem mudarão. Foi Deus em pessoa que veio trazer a Bíblia pra mim e também pra você. A Bíblia é uma rosa que não tem espinhos e encontra o caminho aquele que a lê. A Bíblia é uma rosa que não tem espinhos e encontra o caminho aquele que a lê. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da palavra do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um quadro Vivendo a Palavra. Nesse dia especial, quando estaremos dando início a mais um livro da Bíblia Sagrada, o livro de Neemias. O autor desse livro é desconhecido. Alguns sugerem que seja o próprio Esdras ou Neemias, autor desse livro. Nós encontramos aqui em Neemias o seguinte tema: a reconstrução dos muros de Jerusalém. E o livro de Neemias possui 13 capítulos. Vamos então, meus irmãos, abrir a nossa Bíblia para lermos esse primeiro capítulo aqui de Neemias, que tem apenas 11 versículos, né? Neemias, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Verso 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Verso 3. E eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Verso 4. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verso 5. Então eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Verso 6. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e o povo de meu pai pecamos. Verso 7. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Verso 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Verso 9. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Verso 10. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua poderosa mão. Verso 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nessa época, eu era copeiro do rei.
Cristo tenho a melhor guarida, e da morte não temo la véu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura deste pequeno capítulo, o primeiro capítulo aqui do livro de Neemias. E para a nossa meditação de hoje, eu quero reler o verso de número 4. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Da glória celestial, a cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, Neemias, um servo do Deus Altíssimo, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Neemias não havia retornado com os primeiros exilados que voltaram com Zorobabel. Ele havia ficado lá na Pérsia e se tornado copeiro do rei Artaxerxes. Neemias fica sabendo, por meio de alguns judeus que vieram de Jerusalém, dentre estes o seu irmão Anani, que a situação dos judeus que haviam voltado do cativeiro para Judá e Jerusalém estavam em deplorável situação, e Jerusalém continuava com seus muros destruídos. Neemias amava a Deus e ao seu povo. Ao tomar conhecimento, então, da situação de seus compatriotas e do estado da cidade amada de Jerusalém, ele chora e lamenta por vários dias. Com certeza, Neemias sentiu o desejo de partir para Jerusalém a fim de ajudar seu povo e reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Porém, ele era um funcionário do palácio e exercia um cargo de alta confiança do rei da Pérsia. Dessa forma, ele precisava de uma permissão do rei para que pudesse empreender a viagem, a qual duraria um bom tempo. Neemias sabia que não seria algo fácil receber do rei tal autorização. Então, Neemias toma a atitude de orar e jejuar para que Deus entrasse com providência. Veremos no próximo capítulo que Deus atendeu ao clamor de Neemias e este alcançou a permissão do rei. Amados irmãos, aprendamos com Neemias. Não há causa impossível para o nosso Deus. Se você precisa de uma intervenção de Deus em alguma causa ou área de sua vida, não fique apenas lamentando e chorando. Tome uma atitude. Tome a atitude de orar e jejuar por essa causa. A oração, aliada ao jejum, move a mão de Deus para agir em nosso favor. No livro de Esther, o próximo livro que leremos, nos dá outro exemplo de como a oração e o jejum são decisivos para vencermos as grandes batalhas que às vezes precisamos enfrentar nesta vida. A oração e o jejum nos quebrantam, nos humilham e por meio deles expressamos nossa total dependência de Deus. Amado irmão, amada irmã, sua causa não está perdida. Não desista, seja a causa mais difícil que você possa entender que seja, mas faça como Neemias. Você também alcançará o favor de Deus, você também cantará o hino da vitória e o nome do Senhor será glorificado em sua
vida. Eu canto sempre alegre e vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Ao perguntarem como, eu lhes responderei. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, eu te louvo, te glorifico juntamente com teus filhos que oram comigo agora, por mais este livro que estamos começando. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nessa caminhada pelo livro de Neemias. Deus, e nesse dia temos aprendido com teu servo Neemias sobre a necessidade que muitas vezes temos de orar e jejuar por difíceis causas que se apresentam diante de nós. Deus, aprendemos que o Senhor é o Deus que se move quando oramos e jejuamos. Dá força e graça para o teu filho, Senhor, não ficar apenas lamentando diante da situação, mas que ele tome também essa decisão, segundo a força que o Senhor der a ele, a ela, de jejuar e orar especificamente por essa causa. E a vitória será do teu filho, Senhor, aleluia, da tua filha. Deus, obrigado pela revelação da tua palavra. Dá vitória ao teu servo e à tua serva, que como Neemias está precisando, Senhor, de uma intervenção do Senhor. Dá vitória ao teu filho e à tua filha, para que ele e para que ela possam cantar o hino da vitória diante dessa causa. É o que lhe pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Abre seu peito agora e bem feliz estou. Meu fardo ele levou. Divina melodia, minha alma entoará. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Muito bem, meus amados irmãos, estamos assim chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. É nesse dia que começamos o novo livro aqui da Palavra de Deus. Conto com você nessa caminhada e amanhã leremos o segundo capítulo aqui de Neemias. Que Deus abençoe você, sua casa, seus projetos, te dê um dia de vitória e até amanhã na paz gloriosa do Senhor Jesus.